Vitória do povo brasileiro! Depois de muita pressão nas ruas, o leilão do arroz de Lula acaba de ser cancelado. Uma CPI vai ser instaurada para investigar e responsabilizar os culpados. A Globo está em um clima de velório delicioso. Daniela Lima admitiu que está muito triste. Até porque muitas falcatruas foram descobertas e o deputado federal Nicolas Ferreira não perdeu tempo. Convocou o ministro Paulo Pimenta, que está sendo considerado pelos petistas como o homem da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. E adivinha só o que ele fez? Fez o tal Paulo Pimenta se levantar e fugir da comissão de investigação. Seguinte anúncio. É inacreditável que uma pauta levantada é a segunda vez que o Lula é submetido a um vexame grosseiro por parte de sua equipe. A primeira vez foi aquele 1º de maio, Leilani, que tinha 5 pessoas, né, para ouvir o presidente da República falar. Na Paulista, né? Aqui em São Paulo, Isso. A segunda vez foi essa. É inacreditável o presidente da República lançar uma pauta, lançar uma iniciativa e virar o vexame que virou. O próprio governo teve de admitir que as empresas que venceram não conseguiram comprovar sua capacidade técnica. Isso deveria ter sido ajustado no edital. O edital pedia, Leilani, que as empresas depositassem 5% só do valor dos lances como prova, mostra de que elas tinham capacidade de entrega. Era o suficiente? Te parece o suficiente para um contrato de 700 milhões de reais? Não foi, por óbvio. E ainda tinha uma ligação entre um secretário do ministério, a família dele, e uma das empresas que participaram do certame. Bizarro, bizarro. Agora, imagina de que maneira isso vai ser usado pela oposição, hein? Já foi. Pois é, assim como você, eu também não escutei qualquer palavra de indignação e revolta em relação às inúmeras falcatruas reveladas pelos deputados da oposição. Eu não vi nenhuma indignação em relação a uma empresa pequena que vende queijos lá no interior do norte do nosso país, tendo a capacidade declarada no leilão de conseguir importar quase R$1 bilhão em arroz e centenas de toneladas deste produto. Eu não vi nenhuma exigência de investigação, de apuração em até 48 horas. Não, muito pelo contrário. O que nós acabamos de ver aqui foi apenas a preocupação da TV Globo em construir a narrativa de que aqueles que procuraram trazer lisura ao leilão do arroz são os responsáveis por prejudicar a população brasileira. Uma tentativa muito similar em relação à Operação Lava Jato, a mesma operação que desvendou um gigantesco esquema de corrupção e que a esquerda e parte da nossa imprensa gosta de dizer que ela é, na verdade, a responsável por destruir o país, não os corruptos. Tem empresas idôneas que com capacidade de executar a entrega nesse leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvidas da sua capacidade. As empresas ganharam e quantas não têm capacidade? Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é mesmo não interessa. Mas o que interessa é o seguinte. O que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Mais de 50%. Mas uma maioria tem fragilidades, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem que essa anulação é necessária, que participarão desse leilão quando ele acontecer novamente. E por isso todas as medidas serão adotadas de modernização desse processo, de cautelas que esse leilão deve adotar, e rapidamente a Conab vai anunciar um novo leilão para continuar nesse espírito de que nós tenhamos arroz em grande quantidade, em qualidade, a preço justo para o povo brasileiro. Mas fique tranquila, Globo, já que vocês não falaram sobre as investigações que estão sendo abertas, saiba que a partir de hoje vocês não terão mais para onde correr. Até porque a oposição no Congresso Nacional acaba de fazer o seguinte anúncio. Prestem bem atenção. Confissão de culpa. Nós já tínhamos alertado o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, tinha já feito a sua colheita em condições claras, transparentes, ditas pela Farsul, pela Federarroz,
que teríamos condições de suprir o mercado interno. O ato do governo federal foi assodado, irresponsável e desumano, porque o Rio Grande do Sul clama para ajuda. Esquecendo essa parte em que o governo não teve consideração nenhuma com os gaúchos, apresentamos a proposta de abertura de uma CPI. Já temos próximo de 100 assinaturas e, como esperado, o governo notou que o que ele tinha feito era um erro. Mas, conversando agora com a frente parlamentar da agropecuária, com deputados federais e senadores, nós vamos avançar. Vamos continuar colhendo as assinaturas desta CPI do arrozão. E para deixar as coisas ainda melhores, nada melhor que escutarmos Nicolas Ferreira moendo na mão, assim de uma forma espetacular, o ministro Paulo Pimenta, nomeado por Lula como o homem responsável por reconstruir o Rio Grande do Sul. As verdades doeram e o resultado é esse aí. Senhor ministro, o senhor pediu para poder tirar das notas taquigráficas montanhas, mas isso é fácil, difícil é tirar da lista de propina da Odebrecht. Segundo, a tua fala pomposa e a tua sinalização de virtude, né? Tira o seu óculos quase de forma melodramática para poder sinalizar uma virtude que o senhor não tem, é porque é o único instrumento de arma que o senhor tem aqui hoje. Afinal de contas, se for de fato fazer discussão honesta, o senhor não tem argumentos. Afinal de contas, o senhor parece ser extremamente seletivo quanto a... O senhor diz que quer combater censura e não fake news. Ora, os teus influenciadores de esquerda disseram que Madonna enviou milhões para o Rio Grande do Sul. O que o senhor vai fazer a respeito? A nada, claro, né, porque é de esquerda. O que o senhor gosta de fazer é ir atrás, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que nada mais diz do que uma manchete da Folha de São Paulo. Após 4 dias de chuvas, governo Lula autoriza envio da Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Inclusive, não foi somente ele, né? Foi diversas pessoas, que inclusive pessoas que eu acredito que ajudaram, está ajudando mais do que o senhor, porque afinal de contas a tua raiva com a internet é porque ela mostra verdades que o senhor quer esconder. E eu digo aqui algumas delas. Primeiro, você tem aqui nessa manchete, que foi 4 dias depois, o Estado enviou 25 caminhonetes, 2 ônibus, 1 caminhão e 3 botes. Enquanto outras pessoas, sem entrar aqui em nenhum mérito ideológico, desde o Whindersson Nunes, até Pablo Marçal, desde Nego Di, até Luciano Hang. O senhor foi atrás, por exemplo, do Thiago Asmar, que disse que Luciano Hang ajuda mais que o Rio Grande do Sul, que o governo federal. Ora, isso não passa de mera opinião. Assim como tem diversas opiniões. E o senhor trata isso como se fosse um crime de fake news. Inclusive, fake news que o senhor comete nas redes sociais, dizendo que não houve facada, chama a facada do Bolsonaro de fakeada. Ou seja, o senhor não tem moral para poder dizer a respeito disso. E aí, o senhor se indigna mais em um áudio que vazado, dizendo que temos que fazer guerra contra quem comete fake news. Mas o senhor não indigna tanto quando sai um escândalo com relação à licitação de arroz. O que te indigna mais, ministro? Fake news, que na verdade não é fake news? Ou a licitação de arroz, que era para poder ajudar o Rio Grande do Sul, que inclusive nisso, que deveria ser impossível de ter falcatrua, tem. E eu confesso, hein, que eu tô curioso para saber os próximos episódios. Porque pode ter dedo mais de alguém aí, hein? Agora, quando a gente olha os fatos passados, que os senhores quiseram comparar com o Bolsonaro, vamos comparar então com o teu governo. Dilma engavetou estudo milionário que previa enchentes no Sul. Ou seja, isso não é falado. A realidade, senhor ministro, é a seguinte, é de que o senhor não consegue andar no Rio Grande do Sul, o senhor é pessoa não grata. O senhor está utilizando esse jaqueta aí, laranja, limpinha. Da mesma forma como que o senhor está andando lá no Rio Grande do Sul com a roupa passada. Se não fosse a internet, as pessoas não veriam a realidade dos voluntários, viriam só a Janja comemorando o salvamento da égua, que nem era égua, era cavalo, no fim das contas. Era isso que o senhor deveria combater, mas não. O senhor está preocupado em combater os opositores de direita. E não venha reclamar aqui, dizer, nossa, estou envergonhado com os deputados que estão me questionando. Ora, espera aí.
O tema da tua vinda aqui é apuração do uso da PF contra opositores ao governo na tragédia do Rio Grande do Sul. Se o senhor quer ter uma audiência melhor, faça então e não cometa o que o senhor está cometendo, que é